O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais uma edição do Esporte em Foco, aí no seu Facebook, no YouTube e também no Spotify. Esporte em Foco chegando ao 20º episódio e mais uma vez, como já é tradição, na minha presença está Rafael Mendonça. Fala comigo, Rafa! Fala, Gabriel, um abraço para você, para todos que estão nos acompanhando. Vamos nessa com mais um episódio desse podcast que está no coração do Brasil. E vamos ver qual que vai ser o tema, né, dessa semana, porque dessa vez o senhor adotou a estratégia de me pegar de surpresa, então é sempre aquela surpresa muito bacana. É sempre bom, né, Rafael? Sempre bom para dar mais credibilidade, mais transparência e também é mais interessante, né? Porque pegando de surpresa a gente não prepara nada e o papo fica realmente quase, Rafa, um papo de boteco ali, né? A gente Aquele consegue papo imprevisível, né? Exatamente, Rafael Mendonça. E o tema de hoje, Rafa, eu cheguei nele porque eu comecei a ver algumas notícias do mundo do futebol e me deparei com a notícia que o Palmeiras já está viajando, né, nessa semana para os Estados Unidos, para a disputa do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um evento novo, primeira vez que vai ser disputado nesse formato, e fiquei naquela dúvida, cara, será que esse evento, né, esse torneio, ele vai ser interessante realmente? Será que vai ser duradouro? E aí veio na minha cabeça, Rafa, várias competições do futebol que foram extintas, muitas com tradição, outras não. Então hoje a nossa tier list é nesse sentido. Torneios, campeonatos que não existem mais. E a gente vai dividi-los aqui nessa tier list. Um que não está aqui, Rafa, é o Campeonato Brasileiro no outro modelo, naquele modelo que tinha os mata-matas. Eu adorava, porque chegava próximo no Natal, tinha aqueles mata-matas de Campeonato Brasileiro, grandes jogos decisivos. Eu adorava, eu gosto, e mesmo que muita gente diga, né? Campeonato de pontos corridos é de praxe, é a liga, só que eu sempre achei mais emocionante, mais entretenimento o futebol daquela maneira. Você gostava mais daquela forma, Rafa? Até 2002, né? Em 2003 o Cruzeiro, inclusive, foi o primeiro campeão desse formato de pontos corridos, que até hoje perdura. E interessante, Rafa, só concluindo, que hoje a gente tem até um calendário com
menor número ali de surpresas, né? A última foi a Primeira Liga, que vai estar também nessa tier list, mas a gente conseguiu, parece que, consolidar um calendário já com esse formato e provavelmente vai perdurar por muito tempo. Antigamente tinham vários torneios, várias coisas diferentes, mas você gostava mais de qual, Rafa? Do antigo ou dos pontos corridos? Olha, eu não tenho uma memória fixa sobre o Campeonato Brasileiro mata-mata, porque na verdade eu era apenas um bebê. Mas assim, eu entendo que para a variação dos formatos é importante que o Campeonato Brasileiro seja por pontos corridos. Mas é natural que o Campeonato mata-mata tenha mais emoção ou mais casos com emoção do que o Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Só que a gente está vivendo uma era de cada vez mais domínio de algumas equipes, por conta de investimento, por conta da SAF, de organização administrativa de alguns em detrimento de outros. Então, os campeonatos têm se tornado mais previsíveis até que haja um equilíbrio financeiro e uma organização geral. A gente ainda está nesse processo. Então, por exemplo, o campeão brasileiro do ano passado e da Libertadores foi o Botafogo. É um time que a gente já colocava como candidato pelo investimento que tem, pelas contratações que fez. Nas outras 2 edições tivemos o Fluminense como um caso fora da curva, mas as outras Libertadores por 4 anos sendo alternadas entre Palmeiras e Flamengo, que são 2 das grandes potências do continente. Então até os torneios mata-mata, que normalmente são mais propícios a trazer algum tipo de surpresa, estão ficando menos surpreendentes por conta desse processo que a gente está passando. Então, eu gosto muito do campeonato mata-mata, mas entendo que é necessário o Brasileirão ser por pontos corridos, por uma questão de calendário, por uma questão de variação de formato e tudo mais. Muito bem, Rafael. Então vamos para a nossa tier list, né, Rafa? E a nossa tier list está aí, ó. Vão ser 13 competições extintas. Tem 3 blocos aqui, Rafa. Os blocos nacionais aqui do Brasil, tá? Os blocos continentais, que são campeonatos aqui da América do Sul, e os blocos mundiais, tá? E aí a gente vai falar de todos eles, dividindo nessas categorias. Saudade, aquele que, né, o nome já diz aí, que realmente deixou uma saudade, a galera fica com aquela nostalgia gostosa. Aquela água com salsicha, não fede nem cheira, tá ali, teve e tal. E aquele que não vale a pena nem lembrar. São 13, Rafa, então a gente vai colocar 4 em cada um. Um pode ter uma quinta vaga, tá? E depois a gente vai tirar aquele que realmente podia voltar. Aquele que no nosso coração a gente vai dizer, pô, esse sim, cara, esse eu queria ver mais edições desse torneio, mais edições desse campeonato. Então, vamos pensar dessa forma. E vamos, Rafa, para essa nossa brincadeira, tirar até a questão do calendário atual. Pensar só no campeonato em si, só no formato. Até porque, se a gente for pensar no nenhum seria viável, né? Exatamente. Então, vamos lá, Rafa, só para sua pré-lista mental, adorei esse termo encunhado por você mesmo no início do ano. Nós teremos aqui no bloco brasileiro Copa João Avelange, que é um campeonato brasileiro, mas foi um formato completamente diferente. A gente vai falar de Copa dos Campeões do Brasil, que dava vaga, inclusive, para a Copa Libertadores, Copa Sul Minas, Copa Rio São Paulo, Primeira Liga e Super Campeonato Mineiro, que foi disputado em 2002. Depois a gente vai ter, no bloco da América do Sul, Comebol, Copa Mercosul e também Supercopa Libertadores. E no âmbito mundial, Copa das Confederações, Mundial de Clubes no formato antigo, né, até no ano passado, se eu não me engano. A Copa Intercontinental, que era o mundial que antecedia esse campeonato de clubes da FIFA, e o Mundialito de Futebol, que aconteceu em 1980. Até a gente já pede desculpa adiantado, mas eu acho que tem muita coisa bacana aqui, Rafa. Vai ser mais um episódio que a gente vai aprofundar na nostalgia, aprofundar nessa história. Vamos começar então, Rafa, com a Copa João Avelange, que foi uma competição, foi o Campeonato Brasileiro de 2000,
mas de uma maneira muito maluca. E como eu falei que já tinha um outro formato, isso pode ser até um roubo na lista, Rafa, mas de tão diferente que foi, eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. Será que a gente gostaria desse formato novamente? Que foi um formato com módulos diferentes, você tinha ali os times da Série A, da Série B, da Série C, e aí todos conseguiam classificação, óbvio, com números diferentes ali de classificados em cada um dos módulos, conseguiam as classificações para uma fase de mata-mata futura. E é interessante que por conta dessa união, e inclusive, né, Rafa, o São Caetano chega à final vindo de um módulo ali da segunda divisão, e o interessante é como que se recheou essa competição. São 116 clubes, foram mais de 1.000 jogos disputados, mais de 2.900 gols, então, assim, foi coisa demais realmente, mas aquela bagunça, né, Rafa, que muita gente não tem saudade, não sei a sua opinião. Onde colocaremos a Copa João Avelange? Olha, Gabriel, é complicado, porque assim, a gente vai pegar um caráter bastante nostálgico pelos personagens que estiveram envolvidos. Pensando só na competição em si, ela tem até um propósito legal, e nem sei se ela foi criada com esse propósito, mas de integrar várias divisões. Ela cumpre o caráter que é cumprido, por exemplo, pela Copa do Brasil, só que num formato diferente, que talvez permita equipes de menor expressão chegarem a um estágio um pouco mais avançado, enfrentar grandes equipes, por estarem envolvidas em fases preliminares contra equipes de menor investimento, de menor expressão. Eu acho que ela tem um propósito legal, mas acho também que é um pouco injusto, até pelos times que ficam pelo caminho na fase de classificação em detrimento de outros, de fases inferiores, que acabam se classificando. Então, assim, eu não sei se é um torneio que faz falta para o futebol brasileiro, e vou ser bem sincero com você, dos torneios brasileiros, de um modo geral, eu acho bem difícil a gente achar algum que faça falta. Então, nas cadeias inferiores aí da nossa tier list, eu vou ter que tomar muito cuidado para não encher todas do Nem Me Lembre, mas por ser ali na virada do século, pelos personagens que teve, vamos dar uma colher de chá e colocar aí num saudade, mas um saudade bem relativo, viu, Gabriel? Eu poderia ter até uma outra, né, Rafa, aqui, porque é engraçado, a minha impressão é que o brasileiro não lembra com tanto carinho da Copa João Avelange, por conta de uma bagunça também, né, por conta até daquela final que aconteceu em São Januário, que o Alambrado cedeu, aí a torcida cai, o Eurico Miranda tirando a galera ali, vamos continuar o jogo, gente. Então, tem isso também, mas saudade realmente, porque tem essa parte realmente nostálgica, né, em campo. Vamos fazendo aqui, Rafa, intercalando aqui essa tier list para não ficar só bloco brasileiro, e aí a gente vai intercalando aqui com os blocos. Então, o próximo aqui, a gente vai falar da Supercopa dos Campeões da Libertadores, também teve o nome aí de Supercopa Sul-Americana, Supercopa Libertadores João Avelange. João Avelange tá com tudo, hein, Rafael Mendonça? Ele batizava várias competições, e nada mais essa Supercopa Libertadores, Rafa, que uma competição entre os campeões históricos da Copa Libertadores. Inclusive, o Cruzeiro é o maior campeão, com 2 títulos conquistados em 1991 e 1992. Teve início em 1988 e sua última edição foi disputada em 97, né? Vou ser sincero que a minha nostalgia não bate muito com essa Supercopa Libertadores, porque realmente eu não me lembro dos jogos, dos embates, mas sempre que você vai abrir lá, o Cruzeiro ostenta as 2 competições também, e era uma competição até de certa relevância no cenário nacional na época. Rafa? E o Cruzeiro tem um título, se não me engano, contra o River e um contra o Racing ou contra o Independiente. Agora, não me recordo ao certo as 2 finais, mas são jogos dos quais o torcedor do Cruzeiro se orgulha bastante. E eu vou te dizer bem a verdade, Gabriel, na lista de torneios viáveis que a gente tem,
Esse eu acho que poderia ser se ele fosse num formato enxuto durante a pré-temporada. Você já imaginou, ao invés da flácida Florida Cup, se a gente tivesse, por exemplo, uma Copa dos Campeões da Libertadores, tanto que não seria legal? Isso é verdade, hein? No esquema de pré-temporada, sabe? Que fosse nos Estados Unidos, mas eu não gosto muito dos campeonatos que acabam acontecendo lá, gosto mais de valorizar a nossa cultura mesmo. Mas que fosse disputado uma sede única, 3 jogos, ou um mata-mata curtinho de pré-temporada mesmo, mas tendo aí, olha os últimos anos, os campeões que tivemos, tendo Botafogo, tendo Palmeiras, tendo Flamengo, e até campeões históricos de um modo geral, acho que seria uma baita iniciativa. Então, foi um torneio bacana, um torneio legal e um torneio que ainda traz alguma lembrança. A partir do momento que o torcedor se lembra e se lembra de uma forma positiva desse torneio, eu acho que ele acaba também se configurando como um saudade e talvez até como uma ideia que possa seguir adiante. Tô vendo que daqui a pouco vou ter que descer alguns também, viu, Gabriel? Talvez eu tenha pegado pesado demais na minha primeira fala. E João Avelange, eu acredito que seja um grande concorrente para descer, viu, Rafa? Porque aqui tem bons nomes. Vamos então, Rafa, para a próxima parada, que vai ser a Copa das Confederações. Aí eu quero saber a sua opinião, já dando a minha. Eu adorava a Copa das Confederações, vou ser sincero, cara, porque eu achava uma disputa entre clubes muito interessantes. Para quem não se recorda muito bem, e até difícil isso, porque a Copa das Confederações terminou aí de forma mais recente, né? A Copa das Confederações reunia nada mais, nada menos que os campeões continentais, né? De cada continente, de cada confederação de continente. Começou ali nos anos 90, lá em 1992, acontecia a cada 2 anos, e a partir de 2005 começou a acontecer sempre na sede de Copa do Mundo, um ano antes da Copa. E o Brasil é o maior campeão, Rafa, com 4 títulos conquistados em 97, em 2005, 2009 e 2003. E tem vários jogos aí emblemáticos, né? Aquele jogo contra os Estados Unidos em 2009 de virada, o jogo contra a Espanha no Maracanã lotado, a final de 2005 também um 4-1 histórico contra a Argentina. Rafael Mendonça, para mim, deixa saudade, mas com um adendo, porque eu sou brasileiro e o Brasil fez história nessa competição. Lembrando que a Copa das Confederações tinham só 8 equipes. Eu não sei te falar se em âmbito mundial o mundo clama a volta da Copa das Confederações, Rafael. Ô, Gabriel, e sabe o que era legal da Copa das Confederações? É que ela era uma espécie de aquecimento para a Copa do Mundo, né? Porque a gente encontrava vários dos ingredientes de uma Copa do Mundo. Então, assim, a gente já encontrava o clima no país sede, a gente já encontrava times que estariam na Copa do Mundo, e eu também tenho essa dúvida, se o mundo todo tem essa saudade da Copa das Confederações, e era um torneio curto, era um torneio que não atrapalhava o calendário, então era um torneio bem-vindo. Desce a Copa João Avelange aí, coloca a Copa das Confederações no saudade, que eu acho ela mais útil que a Copa João Avelange. Exatamente. E era realmente... E você falando isso, Rafa, é até interessante, porque eu ainda tenho minhas dúvidas se essa Copa do Mundo de Clubes, que entrou meio que no lugar da Copa das Confederações, se ele vai assumir esse papel, porque eu não sei se... Eu acredito que não, tenho quase certeza que não. Um atleticano, um cruzeirense vai acompanhar com afinco, né? Realmente um Flamengo, um Palmeiras, um Botafogo ali na Copa do Mundo de Clubes. Vai ser interessante, vai ser chamativo, mas eu não sei se vai substituir a altura. Você tem essa percepção, Rafa? Ou você acha que vai também dessa forma? Não, pelo menos por agora eu não estou sentindo muito engajamento do restante do público com o Mundial, não. Eu acho que vai depender. Se tivermos alguns jogos interessantes, se a aceitação vier durante o campeonato, pode ser que a Copa do Mundo de Clubes ganhe um pouco mais de atenção por parte do público de um modo geral. Agora, o pessoal vai meio que ser obrigado a assistir, porque vai ser o único campeonato em andamento durante o período em que ele estiver sendo disputado. Então, de uma forma ou de outra, quem gosta de futebol vai acabar sendo direcionado ao Super Mundial.
Eu acho que a presença também de bons nomes do futebol europeu, e aí temos de ver a seriedade com a qual eles vão encarar essa competição, pode ser importante. Eu acho que nos cruzamentos, a partir do mata-mata, é que a gente vai ter essa ideia, porque tem alguns grupos com alguns times meio duvidosos, assim, que ainda não causam muito impacto, mas acho que é algo muito experimental, a gente só vai ter uma real noção com a competição em andamento. Muito bem, Rafael. E vamos voltar agora a terras tupiniquins, terras brasileiras, falando de um combo. Vamos falar de duas competições aqui que elas se interligam por algum motivo, Rafa, que é a Copa Sul Minas. A Copa Sul Minas teve 3 edições realizadas no ano 2000, 2001 e 2002. Cruzeiro, 2 títulos e o América, 1. Então, 100% mineira essa Copa Sul Minas, que foi até um torneio para bater de frente ali no calendário, até com a Rio São Paulo e outros campeonatos regionais. Como Minas Gerais ficou isolado aqui no Sudeste e poderia se integrar ao Sul, ficou realmente, em relação a nomes de equipes, né, Rafa, um torneio bem interessante nesse sentido. E que pegou esses 3 anos, e inclusive em 2002 também vai ter uma ligação ali com o Super Campeonato Mineiro por conta de calendário. E junto com isso, a gente traz aí para 2016 a Primeira Liga, que no início da discussão era uma volta dessa Copa Sul Minas, mas que aí tiveram alguns agregados chegando, né? E aí teve Palmeiras, teve Flamengo, teve Fluminense, que inclusive foi o primeiro campeão. 2 anos só, a gente já falou da Primeira Liga aqui. Para onde vai esses dois torneios do Brasil, Rafa, na sua humilde opinião? Ô, Gabriel, você me permite ganhar tempo com a Primeira Liga? Posso, claro. Já desce ela pro Nem Me Lembre, aí que é um torneio que não teve a menor diferença. A ideia era criar uma liga, foi a liga mais desunida que eu já vi na vida. Tentaram fazer uma liga sem o Corinthians e sem São Paulo e sem Vasco. Não existe. Foi o torneio mais pífio que a gente já viu aqui entre alguns que tivemos no Brasil. Cara, a Copa Sul Minas é uma das Copas que eu mais vejo o torcedor se lembrar com saudade, viu? Sempre que a gente conversa com algum torcedor envolvido nesse torneio, e principalmente os mineiros, a gente vê o pessoal falando, poxa, podia voltar a Copa Sul Minas, principalmente quando a gente vê o sucesso que é a Copa do Nordeste. É claro que teria um âmbito um pouquinho diferente, porque envolvem 2 regiões, mas dentre essas que a gente tem, é uma das que eu mais vejo o torcedor se lembrar de fato com saudade. Então, eu subiria a Copa Sul Minas para o saudade. Agora, a Copa dos Campeões do Brasil, eu sinto que é um pouco pesado demais referir a ela como água de salsicha, mas eu não consigo ver torcedores se lembrando da Copa dos Campeões do Brasil, exceto o torcedor do Paysandu, que foi o campeão lá de 2002 e que acabou garantindo vaga na outra Copa Libertadores. Eu vou deixar no água de salsicha ali, por ser um torneio que para muitos não fede nem cheiro, mas tinha um propósito legal de dar importância aos estaduais, porque eram os campeões estaduais que se classificavam para esse torneio e, a partir desse torneio, garantiam vaga na Libertadores. O nosso objetivo aqui não é analisar viabilidade, mas num contexto em que os estaduais estão tão desvalorizados, talvez seria até uma forma de tentar ou valorizar os estaduais ou promover uma repaginação do futebol brasileiro de um modo geral, para, a partir da criação de divisões, promover alguns classificados para esse torneio, dando vaga em torneio continental, enfim, não sei. Mas acho que o propósito é bom, só para tirar um pouco desse peso do água de salsicha de cima da Copa dos Campeões do Brasil, mas é porque já não tem outra categoria para colocar. E eu vou te falar, Rafa, eu tenho uma nostalgia muito grande com a Copa dos Campeões, que você estava falando, e até assim, ó, o torneio Rio-São Paulo dava vaga, a Copa do Nordeste, o Sul-Minas também dava vaga, além dos campeonatos estaduais. Então, vinham ali grandes equipes, e eu adorava, porque era um tiro muito curto, né? Era numa sede, eram sedes ali, 3, 4 cidades que recebiam. Então, foi no Nordeste, foi no Norte, né? Temos como campeões aí o Palmeiras em 2000, o Flamengo em 2001 e o Paysandu em 2002. E achava um torneio super charmoso, super interessante.
Eu adoro, você já reparou, esses torneios de tiro curto, essa coisa mais rápida, eu adorava realmente, e para mim bateria de frente aí com a Copa Sul-Minas, viu, Rafa? Mas vamos deixar ali depois, se Mas se sobrar quiser, tempo, pode inverter, ô Gabriel. Até porque você tem até mais propriedade para falar sobre por ter vivenciado esses torneios. O que eu peguei como referência é o que o torcedor fala de um modo geral. Mas, assim, tem essa questão da importância de fato, né? Até porque, para se classificar para a Copa dos Campeões, um dos critérios era via Copa Sul-Minas. Então, a importância dos torneios tem uma certa diferença, mas pode ficar à vontade. Vamos deixar assim por enquanto, Rafa. Vamos ver o que vai vir, porque eu tenho ainda medo aqui dos próximos tópicos. Mas antes, rapidinho, Rafa, vamos para o nosso intervalo comercial. Para quem está no Facebook e também no YouTube, para quem está no Spotify, vai ficar aí direto com a gente. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos. Acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer. Além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. Estamos de volta aqui no Esporte em Foco, hoje com uma tier list falando dos campeonatos, torneios, ligas que estão extintas, né? Que não existem mais. E vamos para mais um combo, Rafael Mendonça, que é aquela Copa paralela à Libertadores da América, que agora emplacou com a Sul-Americana, mas que sempre tinha ali, né, competições paralelo que não tinham o mesmo peso da Copa Libertadores da América. E nós temos aqui como exemplo a Copa Conmebol. E é interessante ressaltar, a gente aqui em Minas Gerais, Rafa, que a Copa Conmebol, o maior vencedor dela, com 2 títulos, é o Galo, tá? O Galo, ele tem aí 2 títulos conquistados, depois todos os outros times têm apenas um, então o Atlético é o maior campeão,
E era a Copa que se assemelhava, né? Não com grupos, mais direto com mata-mata, mas que se assemelhava à Copa Sul-Americana com todo o continente. Depois da extinção, né, dessa competição, aí a gente veio com a Copa Mercosul, que aí não eram todos os países aqui da América do Sul, era que ficava mais ao sul ali, né? Que eram fechados aí com Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e além de alguns clubes chilenos. E os outros países ficavam com a Copa Merconorte. Então, existia essa divisão aí no continente para essas Copas em paralelo à Copa Libertadores, que é interessante, né, Rafa? Muitos atleticanos, por exemplo, lembram com carinho das conquistas da Conmebol. A gente até já falou sobre uma partida de Mercosul, aquele 4-3 do Vasco, que está entre uma das maiores vitórias, viradas de todos os tempos. Então, são dois torneios que fizeram história e que podem estar aí também no imaginário do torcedor, né? Gabriel, e assim, eu até vejo a Copa Mercosul sendo vista com uma frequência, ou lembrada com mais frequência do que a Copa Conmebol, muito influenciada também pela decisão Palmeiras e Vasco, que é um dos jogos históricos da competição, e isso influencia para que ela seja lembrada mais vezes. A Copa Conmebol era uma Copa de um nível até legal, porque na época poucos times iam para a Libertadores, então para se conseguir uma vaga na Copa Conmebol também era difícil, precisava de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro ou ser o atual campeão da Copa Conmebol. Só que por ser uma competição muito curta, em alguns momentos ela tinha ali suas, não vou dizer bizarrices, mas algumas situações envolvendo o próprio regulamento, porque, por exemplo, durante um tempo, e aí nas primeiras edições, o atual campeão já entrava na semifinal do ano seguinte. Então o Atlético ele ganha, por exemplo, em 92 e já entra na semifinal de 93. Se não me engano, na semi de 93 é que o Atlético toma aquela virada pro Rosário Central. Não sei se é na edição de 93 exatamente, mas foi em uma semifinal, mas independentemente de ter sido ou não, tinha essa questão do regulamento. Então, a Copa Conmebol, ela tem ali seus pontos fortes, suas dificuldades, mas não é um torneio, exceto pelos atleticanos, que durante a década de 90 viveram períodos complicados, outros até bons, mas de poucos títulos a nível nacional e internacional, mas a Copa Conmebol, pensando no contexto do Brasil como um todo, não está ali no imaginário, não é aquele negócio assim que vai ter um chamamento público para a volta da Copa Conmebol. Então eu colocaria no água de salsicha com essa observação de que ela tinha sim sua dificuldade, ela tinha sim sua relevância, mas foi substituída por torneios até melhores na sequência. E o outro torneio, a Copa Mercosul, aí eu vou precisar da sua ajuda, Gabriel, porque eu tô entre o água de salsicha e o saudade. Porque é um torneio que é mais lembrado por conta daquela final Palmeiras e Vasco. E talvez por ter tido mais brasileiros em destaque na competição. Mas eu não sei exatamente para onde eu colocaria nessas duas categorias. Rafa, e talvez, cara, até é porque eu nem me lembre realmente aqui. Peguei pesado. Né? É pesado, então a gente fica com medo de colocar. Mas porque se a gente for pensar, Rafa, eu faço uma pergunta para você. Hoje, o que está em disputa é a Copa Sul-Americana. Você trocaria a Copa Sul-Americana por uma Copa Mercosul, por exemplo? Não trocaria, até por segregar, né? Não misturar ali as duas partes do continente. Isso desvaloriza o próprio continente sul-americano, né? Exato. Então, eu colocaria, nem me lembre, mas com aquele... Eu peguei pesado, galera. Até me desculpa que eu peguei pesado demais. Foi mal, tava doidão. Tava doidaço. Então, lá eu colocaria aqui, tá de bom tamanho, Rafa? Ou já começa a consciência pesada no episódio de hoje? É porque a gente vai precisar destinar alguém para lá, né? Alô, Copa João Avelange, abre o olho, você pode cair mais um, tá? Mas tá bom, tá de bom tamanho. Exatamente. Copa João Avelange já estava acostumada com os módulos, né, Rafa? Tá indo do segundo módulo pro último aqui. Olha, vamos lá então, Rafa, para mais uma dupla aqui. E talvez a Conmebol, viu, Rafa? Na minha visão, pode cair, porque ela entra na mesma seara, né?
na mesma seara da Copa Pode ser a Mercosul. Conmebol também, porque, cara, assim, eu achava o formato um pouco estranho, sabe? Apesar de ser só o simples mata-mata, mas esse negócio do campeão entrar na semifinal do outro ano, que coisa esquisita. Exatamente. E aqui, Rafa, por que eu falo isso? Porque tem uma Copa aqui que eu já vou te ser sincero, eu não consigo colocar ela no Nem Me Lembre, porque ela foi muito tradicional no nosso país, que é a Copa Rio-São Paulo, né? E para você ter noção, Rafael Mendonça, a Copa Rio-São Paulo, ela é mais antiga do que eu imaginava que fosse, viu? A primeira edição foi em 1933. Então é uma competição com bastante história, né? E aí depois ela teve aí períodos que não foi disputada, e depois voltou ali em 1950, foi até 59, depois foi de 60 até 66, depois de 1993 até 2002. Então, e era uma Copa que estava presente no calendário, que o torcedor realmente passou a curtir. Porém, é aquilo que eu falo, será que o torcedor realmente tem saudade hoje de uma volta? Como você bem disse, uma Copa dos Campeões, por exemplo, talvez seria interessante, né? Uma volta ali de um outro formato. O Rio-São Paulo, eu já não sei se caberia hoje, né? Não sei se o torcedor, vamos colocar, tenho vontade de rever isso. Porque o futebol mudou muito, né, Rafa? A gente não pode tirar todo o peso histórico que tem a Copa, o torneio Rio-São Paulo, mas eu não sei se tem essa saudade do torcedor em relação o Nem Me Lembro, eu acho muito forte para ela, mas eu acho que não sei se bate a saudade assim do torcedor querendo ela de volta, Rafa. O querer de volta é difícil, porque aí assim, talvez por ser algo que não esteja na nossa realidade, na realidade dos mineiros, né? Porque eu citei o exemplo aí da Copa Sul-Minas, que muitos torcedores pedem pela volta, porque é uma realidade nossa. O torneio Rio-São Paulo, aí caberia a gente entender o torcedor de lá, como ele vê, porque com saudade ele vai se lembrar com certeza, porque tivemos grandes embates no torneio Rio-São Paulo pela longevidade da competição, né? Então é difícil, cara. A saudade, ela existe. E eu iria no saudade pela saudade existir, pelo torcedor paulista e carioca se lembrar dos grandes jogos desse torneio. Mas aí a gente entra nessa questão que você trouxe. Não sei se o torcedor teria vontade de ter esse torneio de volta. Isso, sinceramente, eu estou até com um pouco de dificuldade de cravar algo por não ser algo inserido na nossa realidade. Qualquer coisa, se a gente precisar de uma vaga no Saudade, a gente desce o Rio-São Paulo ou Sul-Minas e tá tudo certo. E eu acho que os dois têm que caminhar juntos, né, Rafa? Porque eles são ali quase que uma reprodução do outro, né? Lógico, um com mais história e tal, mas com a mesma proposta, né, de competição. A gente vai vendo aqui, porque tem agora nomes fortes aqui, Rafael Mendonça, falando de âmbito mundial, voltando ao âmbito mundial, primeiro falar da Copa Intercontinental, que era aquela Copa que não era organizada pela FIFA, que pegava o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League, né, da Copa dos Campeões da UEFA na época, e fazia aquele jogo sempre no Japão, era aquela tradição de fim de ano gostosa também, de sempre assistir a essas partidas emblemáticas, e numa época em que os duelos eram muito mais equilibrados, tanto é que temos vários campeões sul-americanos, né? E aí a gente tem vários campeões brasileiros, como o Santos 2 vezes, o Grêmio, o Flamengo, Cruzeiro chegando a 2 finais, um bicampeonato do São Paulo. Então é algo que realmente, pela nostalgia, o brasileiro curte bastante, né, Rafa? E a gente vai falar também, nesse combo, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que começou com aquele formato diferente, que foi bem também duvidoso, foi bem polêmico, que foi aqui no Brasil, que até o Roberto Carlos chamou de mundialito, muita gente não gostou, né, aquela coisa toda, que teve
né? Tivemos aqui no Brasil 2 grupos, o Vasco que entrou, o Palmeiras não entrou e era atual da Libertadores, ficou aquela coisa muito confusa, que o Corinthians acabou sendo campeão, e depois tem a volta de um novo formato, aí com aqueles mata-matas que a gente conheceu, né, Rafa? Até de 2005 até o último ano. Né? O último Mundial, inclusive, do Botafogo já não foi Mundial, foi um Intercontinental de Clubes da FIFA, que já é outra coisa. Então, a partir desse Mundial de 2005, o São Paulo se sagrou campeão, o Inter se sagrou campeão e o Corinthians foi o último não europeu a ser campeão em 2012, Rafael Mendonça. O que falar dessas duas competições internacionais? Cara, eu acho o seguinte, o Mundial da FIFA, o Mundial de Clubes da FIFA, eu vou pro água de salsicha, porque parece que a partir de um determinado momento começou a ficar chato, assim, é a impressão que eu tenho. A gente tinha ali, e não tô falando que vem a partir do momento que os brasileiros começam a ficar pelo meio do caminho, mas o próprio formato, sabe? Ficava todo mundo esperando ansiosamente pela decisão entre o sul-americano e o europeu, aí às vezes o sul-americano incompetente ficava no meio do caminho, e às vezes essa final acontecia, só que você tinha que ficar esperando todas aquelas fases do coreano jogando contra o time de Camarões e por aí vai. E entendo que isso é correto, porque é um torneio mundial, os times do mundo inteiro têm de ser contemplados. Mas não quer dizer que a gente tinha qualidade de jogo e jogo chamativo para a gente assistir, né? Então, são duas coisas distintas. Então, eu acho que durante muito tempo a galera pouco se importou com o Mundial e o europeu pouco se importava também com esse Mundial da FIFA, né? Muita gente ia até com time misto em alguns momentos, ia em cima da hora, nem fazia a preparação completa na sede do Mundial. Então, eu acho que a maior caracterização do termo água de salsicha é esse Mundial da FIFA, ainda que os campeões, principalmente sul-americanos, se recordem com muito carinho e precisam sim valorizar cada um deles que conseguiu chegar à decisão e bater o europeu, porque isso é sempre louvável. E o Intercontinental, muita gente se lembra com mais carinho pelo Intercontinental, e aí seria a brecha do quinto que eu abriria lá do Saudade, porque já ia direto para esse embate. Eu não sei se hoje, se fosse criado de novo esse torneio, por não ser possível um paralelo com o da FIFA, se teria o mesmo apego ou seria só um amistoso entre um brasileiro e um europeu. Mas se fizesse esse embate, com certeza atrairia muitos olhares por remeter ao Intercontinental, e tenho certeza que muitos torcedores gostariam de ter essa competição de volta por ser direto aquilo que todo mundo espera, o europeu contra o sul-americano, e ver quem consegue medir forças em um jogo único isolado. Entendo a importância do Mundial, de contemplar todos os continentes, mas vejo também que o torcedor tinha até uma certa preferência pelo Intercontinental, por já ser direto aquele embate esperado. Muito bem, Rafael Mendonça, exatamente, eu também acho que o Intercontinental tem um carinho, e não só pelo sul-americano, porque os europeus iam com força máxima, né, Rafa? Eram embates ali maravilhosos, eu cheguei a ver, eu era muito pequeno, os jogos lá do São Paulo, na década de 90, cada jogo, cada lance ali inacreditável, o Miller jogando bastante, o Zete na época, então eram times assim que batiam de frente com os times europeus, e era muito gostoso realmente para o torcedor que viveu aquilo tudo na época, Rafael Mendonça. E agora a gente vai, Rafa, ainda em âmbito mundial, para o Mundialito de futebol, que aconteceu só uma vez, que ele segue a mesma dinâmica da Supercopa Libertadores. Ela foi realizada em 1980 com a intenção de reunir todos os campeões mundiais até ali, lá no Uruguai, e fazer, que eram 50 anos, né, da Copa do Mundo que estavam sendo comemorados. E ali fizeram um mini torneio com 2 grupos de 3, aquela coisa toda. Inclusive, a final foi Brasil e Uruguai, lá no Estádio Centenário. O Brasil perdeu por 2-1, e um título muito comemorado até hoje pelos uruguaios, viu, Rafa? E disputaram essa competição Uruguai, Itália, Alemanha, Brasil, Argentina e Holanda. Pô, mas a Holanda não foi campeã porque a Inglaterra não foi, por algum motivo não foi, e aí a Holanda pegou a vaga por ser 2 vezes vice-campeã da Copa do Mundo, em 74 e 78, Rafael Mendonça. Um mundialito de futebol para você.
Todo respeito ao nosso querido Mundialito, mas a galera nem lembra que isso aí existiu. Pode jogar lá no Nem Me Lembre, porque se o Uruguai está comemorando, é sinal de que realmente não tem muita relevância, porque o Uruguai, né, apesar de ter ali seus 2 títulos mundiais, seus títulos de Copa América, precisa comemorar até as pequenas conquistas contra o Brasil, né? 2 grupos de 3, eu detesto torneio com grupos de 3. Fica aquele trem ímpar, esquisito. Não gosto. A intenção até é boa, um torneio comemorativo, mas mostrou que foi realmente só comemorativo, porque não teve depois. Talvez seja até algo para repensar, mas entre isso aí e a Copa das Confederações, sou muito mais a Copa das Confederações. É isso que eu ia te perguntar, Rafa. Eu ia te deixar na berlinda. Você acha que teria espaço hoje para uma super Copa do Mundo, por exemplo, um mundialito com as seleções, somente as campeãs? O que entraria aí, além disso, França, Espanha, né? Além dessas que eu tinha citado. Não, o termo mundialito já torna a competição muito mais frouxa, então eu não vejo não, viu, Gabriel? Eu acho que é o seguinte, não quer dizer necessariamente você reunir campeões que você vai ter um grande torneio. A Liga das Nações, por exemplo, na Europa, tem essa intenção, ao colocar os grupos por ranqueamento. E aí você tem grandes grupos e sempre grandes embates, não quer dizer que os jogos sempre atraem um grande público ou grande interesse. Então, deixa aí o nosso querido Mundialito no Nem Me Lembre, até porque não precisa lembrar, porque não precisa de alguém me lembrar, né? Porque eu também não me lembro do torneio. Na verdade, seria algo para ser lembrado, porque na verdade não me lembro. Acabei causando aqui uma certa confusão com as palavras, mas o querido Mundialito pode ficar pelo caminho aí, que não faz falta. Ô, Rafa, o último exemplo nosso aqui é uma edição local do Campeonato Mineiro, do Super Campeonato Mineiro. Aconteceu em 2002, porque era mais extensa aí a Copa Sul Minas, e aí os 4 times que representavam Minas Gerais não entraram naquele Campeonato Mineiro tradicional, vencido pela Caldense. Os 4 times mineiros eram Atlético, Cruzeiro, América e também o Mamoré. Tá? E aí os 4 entraram numa última fase, que era um grupo de 5, todos contra todos, pontos corridos. Quem fizesse mais pontos era o campeão, e aí acabou dando o Cruzeiro com 9 pontos, junto com a Caldense, ó, que quase conquistou o título. Aí o América, Atlético e Mamoré ficaram para trás nesse grupo, que é interessante, Rafa. É uma coisa que eu já vou adiantar, muita gente não se lembra disso aí, mas que é muito discutido hoje, né? A gente já está até nessa semana aí com o novo presidente da CBF falando de diminuir ainda mais datas do campeonato estadual, aquela coisa toda. Um novo formato para estadual, mais ou menos nesses moldes, você acharia interessante? E aí já culmina aí com essa classificação para o Super Campeonato Mineiro de 2002. Olha, a etapa conquistada pela Caldense é até hoje muito lembrada pelo torcedor da Caldense, pela cidade de Poços de Caldas, então assim, tem seu valor, mas sobrou vaga ali no Água de Salsicha. Ô Gabriel, eu acho o seguinte, para os times de alto escalão do Brasil, ter menos datas é óbvio que é interessante, mas e o restante do pessoal? Como eles vão ficar? Você vai diminuir cada vez mais datas de gente que já não tem calendário e depende disso para se sustentar? Onde que esse pessoal vai faturar? E aí, se, por exemplo, recriam um formato como esse, de 2002, colocando os times grandes só numa fase avançada, alguma emissora vai comprar os direitos de transmissão dos jogos do time do interior? Porque o que faz o time do interior arrecadar é o direito de transmissão, que é uma mixaria, inclusive, mas é o que faz ele arrecadar. Alguém compraria para transmitir? Então, as soluções quase sempre são muito simples quando elas são mal pensadas, porque a gente tem que pensar no cenário como um todo do futebol e de como estruturar essas equipes que hoje não têm o aporte financeiro necessário para se manterem. Olhar só sob a ótica dos grandes que já estão resolvidos com grandes competições para disputar ao longo do ano, beleza, mas e o restante? O futebol é formado por todo mundo. Então, esse formato, até eu sou contrário a ele, ainda que eu entenda a situação em que ele aconteceu, de um preenchimento com outra competição, mas eu acho que o debate dos campeonatos estaduais ele tem que olhar para todo mundo, e não só para quem está querendo reduzir data. E aí vai para qual, Rafa? Aguinha de salsicha, né? Aguinha de salsicha, que foi o que sobrou aqui. Rafa, então a gente tem 5 no Saudades ali. Copa Sul Minas e Torneio Rio São Paulo.
Supercopa dos Campeões da Libertadores, Copa das Confederações e o Intercontinental de Clubes. De bate-pronto, você já tem seu favorito? Eu estou pensando, mas tem um aqui que está à frente hoje por um critério que eu pretendo utilizar para a categoria poder voltar. Então vamos lá. Meu voto, Rafael, é Copa das Confederações. O meu voto é esse também, porque para poder voltar, aí a gente tem que passar a pensar na viabilidade, né? E a Copa das Confederações é totalmente viável, porque ela acontece só um ano antes da Copa do Mundo, é um preparativo e é também, Gabriel, se a gente olhar aqui do ponto de vista prático, um evento teste para o país que vai receber a Copa do Mundo, para você testar estádio, para você testar segurança, para você testar logística, mobilidade. Então, é um baita evento teste que atrai, sim, os olhares, tem bons confrontos, engloba ali uma galera que vai jogar a Copa do Mundo, então acho que é legal, e até para voltar a valorizar também os torneios continentais. Na Europa, nem tanto, porque a Euro é super valorizada e, com toda razão, um baita evento. Está ali só abaixo da Copa do Mundo. Mas, por exemplo, para voltar a valorizar a Copa América, que eu vejo que perdeu um pouco assim do apego, até pela quantidade de edições de Copa América que a gente teve recentemente, né? Algo que era disputado só a cada 4 anos, passou a ser disputado quase que de ano em ano. Aí teve Copa América Centenário, Copa América João Avelange, Copa América Ricardo Teixeira, Copa América do Mickey, Copa América do Toronto. Nossa, ficou chato. Então, teve a Copa América Covid, né? Em meio ao surto de Covid aqui no Brasil, teve a Covid América em 2021. Então, eu acho que até como uma forma de voltar a valorizar esses torneios e criar uma gama maior de torneios para as seleções, que essas sim precisam de alternativas nos calendários, eu escolho a Copa das Confederações. Mas, por exemplo, Sul-Minas, Rio-São Paulo, não diria o Intercontinental, mas pegando Sul-Minas e Rio-São Paulo, talvez sejam boas ideias de regionais, né? Como a gente tem, por exemplo, a Copa do Nordeste, que é um grande sucesso de torneio regional no Brasil. Exatamente. E em relação à Copa Intercontinental, que eu acho que talvez, Rafa, pode ser até a mais nostálgica para vários torcedores brasileiros, eu acredito que é muito difícil de voltar, principalmente porque hoje não faria mais sentido, né? Igual fazia antigamente em relação aos belos embates que a gente tinha. Hoje em dia, a diferença financeira, técnica é muito grande. E a gente fecha, Rafa, a nossa tier list, então, com nem me lembro, ou nem me lembre, na verdade, de Primeira Liga, Mercosul, Comebol e Mundialito do Uruguai. Água de salsicha para a Copa João Avelange, Copa dos Campeões, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o Supercampeonato Mineiro. Saudades aí para a Supercopa Libertadores, Copa Sul-Minas, Torneio Rio-São Paulo, Intercontinental de Clubes, e podia voltar a Copa das Confederações. Hoje a sua consciência pesou, Rafael Mendonça? Talvez um pouquinho ali pela coitada da Mercosul, né? Que foi pro Nem Me Lembre, mas tá bom. Agora descarreguei tudo no Mundialito também. Mundialito. Agora, talvez tenha sido o episódio em que a gente mais trocou posicionamentos, né, Gabriel? Isso é interessante porque mostra também essa variedade de pensamentos em relação a esses torneios. E ficando aqui nossa sugestão, espero que o presidente Alejandro Domingues, da Conmebol, nos acompanhe, para que a Supercopa dos Campeões da Libertadores se torne um torneio de pré-temporada. Por que não? Seria legal acompanhar algo nesse sentido, ao invés da flácida Copa Florida Cup, Florida Mickey Cup, Gabriel. Muito bem, Rafael Mendonça. E a gente vai chegando no final, Rafa. E semana que vem já vou dar aquele spoiler. A gente vai fazer as previsões para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, primeira edição. Vamos tentar projetar aí, Rafa, até onde os brasileiros irão, quem será o campeão. Vamos nos comprometer e quem sabe até fazer um bolão, hein, Rafa? Cada classificação vale um ponto. Vamos ver quem que acerta mais nessas previsões para essa Copa do Mundo. E, inclusive, a gente tem que conferir o da fase de grupos, né? Da Sul-Americana e da Libertadores, porque terminou, a gente fez lá no começo, talvez tenha sido dos primeiros episódios do nosso podcast, os grupos, quem passaria de fase, e acho que eu acertei alguns, acabei errando outros, mas a gente confere aí.
Não, perfeito, Rafael Mendonça. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Um grande abraço e até a próxima, Rafa. Prazer é todo meu querido. Até a próxima. E um abraço também para quem se ligou aqui com a gente no Esporte em Foco. Tenham todos uma boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau!